Olha só, pessoal, o que acabou de sair. Mini pizzas. Uma receita fácil, prática, super lucrativa, que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. E o melhor de tudo, você ainda pode congelar. Então fica comigo até o final, porque eu vou lhe dar todas as dicas e segredinhos. Antes de ir para o passo a passo, quantas você conseguiu fazer com 1 quilo de farinha? 215 unidades. Nossa! Gente, fica aí, viu? Para a massa, vamos precisar de 500 ml de água. Essa água, ela está morna. 20 gramas de fermento biológico seco, são 2 pacotinhos. 70 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 1 colher rasa de sopa de sal e 150 ml de óleo. Essa é uma massa muito fácil de fazer, com poucos ingredientes. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. E o melhor de tudo, é uma receita muito lucrativa para você fazer aí e ganhar dinheiro. Aqui eu tenho 1 quilo de farinha de trigo sem fermento e eu coloco a farinha de trigo aos poucos. Vocês vão amar o resultado dessa massa. Ela é muito baratinha, essa massa. É muito econômica, ela não leva ovo, não leva leite. Ela é maravilhosa, tenho certeza que vocês vão amar. Pronto, terminando aqui de misturar todos os ingredientes. Agora eu vou colocar a massa aqui na bancada. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Sabe que tem coisas que você só vai perceber depois que você colocar a mão na massa? E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. Você pode fazer meia receita, 1/3 da receita, para você ir testando, para você ter conhecimento aí do ponto da massa, tá bom? O importante é você seguir aqui todo passo a passo. Vá seguindo, que eu sei que você vai conseguir aí. A sova dessa massa é muito fácil. Você vai fazer isso aqui por em 5 minutos. Chega aqui, produção, por favor. Já tá me explorando, tá vendo, gente? Tá vendo? Claro! Depois Quem manda ter mãozona? a produção que é esfomeada aí, ó. Dá licença, produção. Poxa! Tá vendo, gente? A nossa massa aqui já está no ponto, porque eu sozinha. Eu gosto de dividir a massa em 3 porções. Você pode abrir a massa sem dividir as porções. Eu posso abrir agora? Posso, mas escreva essa dica, dica de milhões aí no seu caderninho. Eu tenho que deixar essa massa descansar por uns 5 minutos. Porque se eu for abrir agora, olha, desse jeito que está aqui agora, e tentar abrir, eu vou conseguir? Vou. Mas se você quer que ela abra melhor, deixa ela descansar. Vocês vão entender isso que eu estou falando. Pode fazer isso daí e depois volta aqui nos comentários e fala para mim. Cubra para que a massa não fique ressecada. Pronto, passado esse tempo, olha só como ela fica. Perfeita. Gente, é sério, olha só a diferença. Olha como ela abre. Não é força, não é. É porque você deixou a massa descansar e aí ela fica assim, fácil de abrir. Simples assim. Se preciso for, vire a massa de ponta cabeça e abra assim, olha. Só isso. Aí você pode estar se perguntando, como eu vou saber qual a espessura aqui da massa? Você vai usar espeto de churrasco, olha. Tá vendo? A espessura da massa é essa. Aí você pode pensar, é muito fina. Gente, confia em mim. Não é. Não é fina, porque essa é uma massa que ela fermenta. Vou fazer isso daqui com essas 2 porções. Feito isso daqui, você agora vai cortar as mini pizzas com um cortador que você só encontra nos lugares especiais, no seu lar. Gente, qualquer cortador assim redondo, um copo, esse copo aqui, a borda dele, olha, essa borda aqui tem 6 centímetros, você pode usar ele
e sair cortando assim, né? Só rodar. Eu tenho aqui um cortador, ele é de 6 centímetros, o aro dele, olha. Por que que eu mostrei isso daqui? Porque você não vai deixar de fazer só porque você não tem esse cortador, tá bom? Você pode usar um copo aí, qualquer utensílio que tem aí na sua casa. Todas cortadas. Essa receita, ela rende tanto, tanto que vocês vão se surpreender. Olha só aqui, a borda. Desse jeito que está aqui, eu não posso simplesmente pegar e começar a abrir novamente. Não, olha, eu vou fazer isso aqui. Tipo que bolear novamente, tá vendo? Assim, olha, colocando para dentro. E eu não vou abrir agora, porque se eu tentar abrir agora, eu não vou conseguir. Então, a dica aqui é você deixar descansar. Você vai cobrir e deixar descansar por uns 3 a 4 minutos, tá? É isso que eu vou fazer aqui com essa porção. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pegue ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Anote aí essas dicas de milhões. Primeiro, Ediva, posso congelar? Pode. Mas antes disso, você tem que pré-assar. Eu vou levar ali para o forno. O meu forno ele já está pré-aquecido. Vá anotando aí as dicas, tá? Não precisa deixar fermentar. O único descanso da massa foi aquele no início. E eu não posso, desse jeito que está aqui, levar para assar. Eu tenho que fazer furos aqui para que ela fique igual um disquinho. Agora eu vou levar essa daqui para pré-assar. Ediva, quanto tempo eu vou deixar ela lá para pré-assar? Gente, isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, não vai nem 7 minutos. É rápido, coisa rápida. Eu vou tirar e vou mostrar para vocês já já. Gente, olha só. Essa daqui já está assada. Quer dizer, pré-assada. Olha só. Tá vendo? Olha. É rápido e fica molinha, viu? Aqui por cima fica bem macia. Você não pode deixar corar muito, não. Quando você pegar, que você perceber que está assim, olha, querendo mudar de cor, você já tira. Aqui elas estão pré-assadas. Eu vou colocar em uma vasilha. E só depois que elas estiverem frias é que eu vou colocar para congelar. Outra coisa para você anotar aí no seu caderninho. Essa forma aqui eu já vou rechear e assar. Ediva, não precisa pré-assar? Não. Do jeito que está aqui, eu só vou rechear e assar. Não esqueça de fazer os furos, tá? Molho pronto, aqueles que você já compra no supermercado, sabe? Aqui eu estou usando meio sachê. Para o recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Eu vou fazer aqui de 3 sabores. E eu passei o queijo mussarela no processador e triturei grosseiramente. Se você não tiver o processador, não deixe de fazer. Compre o queijo em pedaços e passe aqui no lado mais grosso do ralador. A quantidade do queijo é pouquinha, tá? Aqui eu tenho 500 gramas de queijo mussarela. Gente, é bem pouquinho, olha só. Bem pouquinho mesmo. Aqui o queijo derrete quando ele assa, sabe? Aqui eu tenho 300 gramas de linguiça calabresa. Se você quiser usar a linguiça calabresa pequenininha, também pode, viu? Fica uma graça. É porque eu não tinha, aí eu usei essa daqui. Aí você pode estar aí pensando, Ediva, essa massa serve apenas para mini? Não, você pode fazer a mini pizza. Você pode fazer a outra pequenininha, que o aro é de 10 centímetros, a pizza brotinho e a pizza grande. Fique livre. Aqui é só uma ideia para você fazer aí e ganhar dinheiro. Agora eu vou colocar orégano. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus.
A forma aqui, você unta apenas com um pouco de óleo, tá? Não precisa muito não. Eu vou fazer todo o passo a passo, só que eu vou colocar outro recheio. O recheio vai ser de milho, milho com queijo. Aqui eu tenho uma lata de milho. Essa daqui eu vou rechear com presunto. O presunto eu passei no processador e triturei grosseiramente. E você pode usar a mesma dica do queijo mussarela. Comprar o pedaço e passar no lado mais grosso do ralador. Não deixe de fazer a sua produção. Essa é uma receita fácil, prática, barata, que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. É novidade, sabe, gente? Agora, nas festas juninas, não só nas festas juninas, mas nas outras festas, dá para você vender bastante. E agora eu vou levar para assar. Não tente tirar da forma agora, deixe esfriar um pouco. As nossas mini pizzas já estão aqui, olha, em uma temperatura que eu consigo pegar. É fácil de soltar, viu? Sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho embalagens de isopor, essa daqui é a B1. Vocês compram em lojas de embalagens. Você pode fazer uma bandeja mista para vender, bandejas apenas de um sabor, 12 unidades. E a massinha, Edva, que você assou, cadê? Gente, tá aqui. Aí agora eu posso colocar em um saco, assim. Feche com cuidado. Olha só. Aí aqui eu posso levar para o freezer. A validade é de 90 dias. E qual o objetivo, Edva, de congelar as massinhas? Quando você congela somente as massinhas assim, você tem a liberdade de montar o sabor. Se o cliente disser, eu quero 100 mini pizzas de calabresa, você já tem ali as massinhas, você vai apenas montar, aí não precisa descongelar, tá? O passo a passo da montagem é o mesmo que você acabou de ver aqui. E vai levar somente para derreter o queijo, só. Uma dica muito importante para você escrever aí. Não congele e descongele, porque a qualidade não será mais a mesma. Você vai tirar do freezer, vai colocar nas formas e já vai montar ali, tá bom? Agora eu vou levar para o freezer. E essas daqui, Edva, eu posso congelar? Pode. Passe o plástico filme. Desse jeito aqui, você leva para o freezer. A validade é de 90 dias. Esse daqui, junto com a massinha, eu vou levar para congelar, para mostrar para vocês que dá super certo. Quando tiver congelado, eu mostro para vocês. Prontinho, olha só como elas estão. Completamente congeladas. A nossa massinha também. E essa daqui, apenas esquentar. Gente, isso daqui é uma maravilha, né? Olha. E para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho. 215 unidades, tenho mais ali. 215 unidades com essas daqui, tá? Eu tô falando das massinhas, olha. E sobre o preço, eu nem gosto de estar falando para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Quanto, produção, você pagaria em uma bandeja dessa? São 12 unidades, né? 12 unidades, quanto você pagaria? No mínimo R$10 aí. No mínimo R$10, né? Uma bandeja sortida dessa, hein? Oh, se eu te der R$10 agora, você me dá uma bandeja dessa? Tome. Fechou. Tá gostoso, produção? Oh. E agora eu vou experimentar, tá? Mas eu vou pegar um de cada. Ê, produção! Gente do céu, olha.
Eu não posso nem mostrar a minha mordida que já foi toda. Delícia. Ela é tão fofinha, sabe? Uhum. Olha, Muito fofa. delícia.